Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Oi, Amanda, tudo bom? Estou ouvindo bem, sim. Boa. Tranquilo. Obrigada. Já vou ligar aqui para a gente poder começar os primeiros informes. Olá. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Bom, eu acho que a gente pode ir dando alguns avisos gerais, né? Sim. Eu acho que sim, Camila. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Bom, pessoal, bom dia a todos. Boa tarde para quem está em outra localização, né? Quem está em Lisboa, como a Amanda, né, Amanda? Sim. Então, hoje é um dia de fechamento para nós, né? Um dia de finalização aqui do nosso evento, que é a Semana Internacional de Arquitetura Bioclimática. Esse evento ele teve como foco trazer essa conexão entre Brasil e Portugal, e claro que em outros países, já que com o apoio da internet a gente conseguiu alcançar diversos países que a gente não imaginava. Nós estamos muito felizes com o resultado aqui da semana, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos 493, né, inscritos, né? E que fizeram check-in foram 195 participantes. Então, isso para nós é uma conquista, né? É um momento que nós paramos para refletir e pensamos que esse trabalho com o conteúdo que a gente gosta, né? Com pesquisas e projetos, consultorias na área, que é o que nós estamos assim nos dedicando cada vez mais, né? E eu desde 2013 já me dedico a essa área. A Amanda começando agora, um pouco mais recente, mas é algo que a gente faz com amor, com carinho, com paixão, é algo que é natural, né? É algo que a gente faz e a gente sente que está realmente ajudando Fazendo, pessoas, fazendo alguma diferença, né? justamente porque a gente faz algo que a gente gosta, né? Então, quando a gente vai trabalhando naquilo que
Na verdade, o que eu quero dizer é que a gente se sente realizado, né? Então, algo que a gente se sente realizado, a gente vai sempre construindo algo positivo, né? Então, a ideia é que tenha sido positivo para vocês, tá? E hoje a ideia é explicar um pouco sobre a utilização de ferramentas gratuitas, né, de apoio a esses nossos projetos e pesquisas, e fazer uma descrição de tudo que foi comentado aqui no evento, né? Então, nós tivemos, assim, contribuições fantásticas, né, desde quarta-feira. Então, hoje a ideia é relembrar alguns momentos, né, do que foi falado aqui, e a gente trouxe aqui alguns slides, né, para que a gente possa ir mostrando algumas coisas para vocês e pontuando, né, e fazer esse fechamento. E eu já vou passar a palavra para a Amanda também, falar um pouquinho, mas a ideia é também prestigiar vocês, né? Então, quem está aqui hoje não vai sair do jeito que está, tá? Vai sair com algo a mais, tá bom? Então, vou passar a palavra para a Amanda para ela complementar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai abrindo aqui alguns slides, tá bom? Bom, muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer, né, por esses dias que vocês passaram com a gente. Sempre tivemos bastante pessoas no evento, e mesmo com aquele problema que tivemos, ainda assim todo mundo teve paciência, migrou, foi para o YouTube, e depois voltamos para cá para o Simpla de novo. Então, eu gostaria de agradecer novamente a paciência, né? E a vontade de vocês de quererem estar aqui. E eu acredito que todas as palestras que nós assistimos, todos os convidados são convidados assim que eu e a Camila são pessoas que a gente tem como pessoas que a gente admira, que a gente segue mesmo e que a gente acredita no trabalho deles e que a gente pega um pouco como exemplo também, né? Então, eu acho que para a gente foi um aprendizado e para vocês também. Eu acredito que para vocês também tenha sido um grande aprendizado. Então, hoje a nossa ideia é fazer um compilado, né? Falar tudo um pouco sobre o que foi falado e, além disso, também falar sobre ferramentas que a gente utiliza, né? Como que a gente desenvolve um projeto bioclimático? Quais são as ferramentas que auxilia a gente com tudo isso, né? Não só falar da importância, mas sim como que a gente vai fazer isso na prática, né? Ah, tá bom, eu sei projeto bioclimático, eu sei o que que é, mas e aí, como que eu vou desenvolver isso, né? Então, a gente vai falar um pouco, assim, de um modo mais geral sobre esse tema. Eu não sei se eu falei, mas eu estou em Lisboa e o meu desenvolvimento de pesquisa agora do doutorado é exatamente o conforto térmico. E aí, só que o meu caso é o conforto térmico na escala urbana. Só que quando eu vejo o que eu estou aprendendo, né, o que eu tenho que aprender para a escala urbana, nada mais é também do que eu tenho que aprender se eu for fazer um edifício, todos os parâmetros de clima, tudo que eu tenho estudado, eu também tenho que aplicar quando eu for desenvolver um projeto. Então, a gente fala a escala urbana, só que uma questão da escala, né, de dimensão, mas coisas que a gente precisa estudar, vegetação, o clima, qual que é a sensação térmica, né, que a gente estava dizendo, a questão da percepção térmica, muitas vezes que a gente diz que é muito subjetiva. Todas essas questões, a gente precisa estudar sobre isso, entender, né, que tudo o que interfere não é só o meio que a gente está, não são só os materiais, como as pessoas se sentem, e tentar minimizar o desconforto, né, porque eu acho que hoje em dia, com tantas notícias que a gente vem vendo, né, calores extremos cada vez mais, também pensar nisso, como que a gente causa menos desconforto, o aumento do conforto, porque até a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a escrever, né? Na minha tese, eu vou escrever, que eu vou melhorar o conforto térmico. Eu não posso dizer que eu vou estabelecer um conforto térmico ideal, que é muito difícil na escala urbana, né? Fora.
de uma casa. Dentro de uma casa você coloca um ar-condicionado, mas como você coloca um ar-condicionado numa escala urbana, né? Não tem como. As árvores estão aí para ajudar a gente nisso. Tem quase, né, um efeito parecido. Mas é isso, é tentar entender e tentar deixar o mais confortável possível. E não é só para o cliente, é para esse que está morando nessa casa agora, mas amanhã essa casa pode ser de uma outra pessoa, de um outro sistema. Então, se a gente entender que o arquiteto consegue transformar a habitação em si, a gente pode ver que em pequenos grupinhos, né, pontuais, a gente transforma muita coisa, entendeu? E a cidade é um reflexo disso. Então, não dá para separar uma coisa da outra, né? Se a gente deixa confortável interior e exterior, aí está o equilíbrio ideal. E é isso, acho que podemos começar, Camila, a falar um pouco, Ah, então. sim. Então, para a gente começar, nós vamos relembrar um pouquinho grandes nomes da arquitetura bioclimática que foram citados aqui, tá? Não que eu tenha deixado de lado Oswaldo Bratic, por exemplo, que foi citado, ou outros, né? Mas eu trouxe aqui três para a gente discutir um pouquinho, porque os nossos especialistas eram ligados, né, o professor Caio e o professor Tiago, né, ligados ao UNB. Então, eles citaram, por exemplo, a Marta Romero, né? Então, eu já trouxe ela aqui, que é um grande nome de arquitetura bioclimática, de bioclimatismo na escala urbana, né? Eu tive a oportunidade de tê-la como minha co-orientadora também no TCC, né, que a gente fala, trabalho de conclusão de curso, né, na graduação, que eu fiz graduação na UNB também, na Universidade de Brasília, né? Então, ela atua em pesquisas, né, em projetos de arquitetura, sustentabilidade, bioclimatismo de espaços públicos, e tem um livro dela, né, de bioclimatismo, que eu até devia ter pego ele aqui, que eu tenho aqui em casa, ele, que é maravilhoso, que é bioclimatismo para espaços públicos mesmo, que foi comentado também aqui na nossa semana, tá? O próprio Caio e o Thiago falaram no primeiro dia desse livro, que é um livro que já é antiguinho, sabe? Mas que ele é maravilhoso, ele fala justamente quais características a gente deve se ater, né? Se atentar em diferentes condições climáticas, né? Então, será que num clima quente e seco é interessante eu ter grandes parques e praças em pontos estratégicos da cidade? Ou será que é melhor eu ter vários pequenos parques e praças, né? Espalhados pela cidade, dispersos de forma equitativa. Então, ela indaga essas questões, ela faz esses questionamentos, é muito interessante esse livro dela. Depois a gente vai disponibilizar para vocês uma coletânea, tá? A gente vai formatar aqui todas as bibliografias que foram passadas, organizar isso e passar para vocês, né? Então, para nós vai ser muito bom, porque é uma experiência da gente organizar uma bibliografia, ter a possibilidade de ler e reler, né? Então, reler o que a gente já conhecia e ler dicas, né, maravilhosas que foram comentadas aqui. Né? Por exemplo, ontem a Anneli falou um artigo que eu achei maravilhoso, que eu não conhecia, do Hugo Segawa, né? Então, assim por diante, a gente vai incluindo isso no nosso repertório, tá? E nós vamos passar isso para vocês assim que a gente organizar tudo. Então, voltando aqui para Marta Romero, ela sempre atuou, né, com esse tipo de pesquisa, e ela trabalha também com ilhas de calor, com mudanças climáticas, né? E os projetos dela relacionados à relação entre mudanças climáticas, ilhas de calor urbanas e cidades mais resilientes. E olha como esse tema é atual, né, gente? A gente falar em cidades resilientes nesse período de pandemia, tá? Então, ela tem pesquisas desde esse livro que a gente citou é dos anos 2000, né? Então, ele já tem 20 anos, mais de 20 anos. E ela já falava nesses termos, né, nesses aspectos. E hoje a gente vê alguns artigos bastante atuais falando desse período de pandemia e as cidades, né,
pós-pandemia, né? Então, as cidades continuam sendo resilientes, né? Apesar de tudo isso que está acontecendo, até que ponto é importante a gente ter cidades mais compactas, né? E foram feitas várias análises agora nesse período de pandemia do quanto que essa densidade demográfica e densidade construída também, né? De prédios, casas, proximidade das pessoas, o quanto que isso contribui para disseminar a Covid-19, por exemplo, ou não, né? Ou o quanto que isso ajuda a tratar a questão da saúde pública, porque em espaços, né, de cidades mais compactas eu tenho mais hospitais, mais UBSs, mais atendimento, eu tenho também pessoas que, de certa forma, eu consigo conscientizar, né? Então, até que ponto essa alta densidade ela vem interferindo positivamente ou negativamente, né? E com algumas pesquisas percebeu-se que não tem uma forte relação entre isso, que muitas vezes a gente acha que tem, né? Então, é interessante, a gente pode até mandar para vocês incluir alguns desses artigos. Então, essa ênfase também no desempenho ambiental e avaliação da sustentabilidade, ela foi uma das fundadoras, né, do Reabilita, que é a pós-graduação que tem na UNB, Lato Sensu, né? Então, é muito interessante o trabalho dela, e tive a oportunidade de revê-la em 2019 no ENCAC. Ela estava lá no ENCAC, foi em João Pessoa, tive a oportunidade de revê-la, conversar um pouquinho, relembrar bons momentos, né, da época da graduação. E depois, com esse período de pandemia, a gente não está mais vendo tanta gente assim, né? E o Lamberts, que a gente trouxe aqui também, é um ícone nessa área de eficiência energética e desempenho térmico de edificações, né? Por coincidência, ele também estava no ENCAC 2019, também fiquei tietando ele lá. Com pesquisas muito semelhantes também, ele trazendo conceitos que eu usei no meu doutorado, então fiquei muito feliz, foi um momento muito, muito importante para mim. E agora esse ano tem ENCAC de novo, vai ser online, por causa da pandemia, seria em Palmas, Tocantins presencial, migrou para um formato híbrido e agora eles estão com formato, pelo que eu vi, 100% online, né, para que todos possam comparecer no evento. Quem não fez inscrição, gente, dá uma olhada o que é o ENCAC, né? Que é o Encontro Nacional e Latino-Americano de Conforto no Ambiente Construído, né? É muito interessante esse evento. E, inclusive, estou muito feliz que eu estou com o artigo aprovado para apresentar nesse evento. Então, estou muito feliz, recebi a notificação deles, e esse ano tem, né? Então, o Lamberts, como a gente citou aqui diversas vezes, né, na palestra, ele é coordenador do LABE, né, que é o Laboratório de Bioclimatismo e Eficiência Energética nas Edificações, que é ligado à UFSC, que é a Federal de Santa Catarina, né, e ele coordena, né, diversos projetos ligados nessa área de desempenho térmico, inclusive as últimas revisões da norma de desempenho, que é a 15575, ele estava auxiliando, né? Fazia parte da equipe, né? Faz parte da equipe porque ainda está em fase de análise alguns itens, né? Então, ele é um ícone com o livro dele, Eficiência Energética na Arquitetura, né? E importante como que esse livro é tão atual, né, Camila? Com esse livro dele, da eficiência energética. Inclusive, ele já está na terceira edição, né? Eles sempre buscam realmente atualizar o livro. A última edição, posso até falar errado, mas depois dá uma olhadinha aí, Amanda. Eu acho que a última edição é de 2013, então ele não tem conceitos muito antigos mesmo, sabe? Até os dados do IBGE, dados socioeconômicos, itens mesmo que ele coloca para mostrar o nosso cenário atual, né, ele acaba atualizando, né, nessas edições. Mas, se eu não me engano, a última edição é de 2013, a edição mais recente é aquele da capa mais branquinha, tá bom? Então, esse livro, ele se tornou, assim, um livro bastante didático para a gente trabalhar na graduação e para profissionais que queiram relembrar conceitos e até mesmo aprender.
né? Então, aprender a utilizar os conceitos de geometria solar, né? Itens da norma de desempenho, alguns itens ele traz lá ligados ao zoneamento bioclimático brasileiro, as estratégias bioclimáticas ilustradas, né? As explicações dos gráficos, então ele traz de forma bastante didática, né? Ele e os outros autores que auxiliaram a elaborar o livro, né? E eu trago aqui também o João Filgueiras Lima, o Lelé, arquiteto conhecidíssimo, né, pelos projetos envolvidos na Rede Sara de hospitais aqui no Brasil, né? Então nós temos Rede Sara em mais de 10 capitais brasileiras, né? Então, e a maioria de suas obras encontram-se, né, fora do eixo Rio-São Paulo, e ele, inclusive, as do Nordeste, que são ligadas à habitação de interesse social, né? Então, ele foi um visionário na parte de trabalhar com habitação de interesse social, ele não, nos projetos que ele ajudava, né, a executar, muitas vezes entregava-se o que a gente fala do principal, o miolo da casa, né, que é a parte hidráulica, a parte que dá mais trabalho de fazer, né, então, banheiro, cozinha, isso era entregue certinho, pronto, e o restante de vedação a pessoa poderia finalizar depois. Isso barateava bastante o custo, né, desses projetos de habitação de interesse social, e ele participava ativamente disso, né. E aí, fora isso, em Brasília, né, ele tem diversas obras, e toda a Rede Sara. Para quem não sabe, né, o Lelé foi quem introduziu aqui no Brasil a indústria da argamassa armada, tá? Então, ele utilizava muito isso, né, porque ele trabalhava com pré-moldados, né? Então, para quem não sabe dessa curiosidade, foi ele que trouxe essa indústria, né, da argamassa armada aqui para o Brasil, tá bom? Isso ajudou a deixar as coberturas mais leves, né? E com isso ele conseguia também trabalhar com estruturas pré-moldadas, né? Que é o que ele gostava bastante. Tá bom? Camila, deixa eu te interromper. A Lohane está perguntando sobre o link do evento. Eu não coloquei no YouTube hoje. Como que a gente faz? Eu acho que ela quer passar para outra pessoa. Seria Será isso, que não Lohane? é do ENCAC que ela está perguntando? Ah, pode ser. Eu vou. Eu acho que é Então. do ENCAC, Ah, ok. Vou colocar aqui então. tá Vou bom? colocar. Eu acho que é do ENCAC. Tá bem, desculpa te interromper. Não, imagina, mais um bate-papo, né? Mas eu acho que o Aqui ENCAC, já. a gente encontra o Instagram deles, está bem legal, tá? O Instagram do ENCAC, e tem um link que vai direto para aquela plataforma Even3, sabe? Uhum, é esse que eu Even3, coloquei né? aqui. Já É, coloquei esse aqui. então tá. E como vai ser online, né? Eu acho que muita gente pode participar, né? Prestigiar. Inclusive, ontem, não sei se foi ontem, eles inseriram mais um palestrante convidado, né? Toda semana eles estão mostrando um palestrante, quem vai participar. E assim, palestrantes, nossa, fantásticos. Então, acho que vai ser muito bacana. A gente trouxe aqui um pouquinho esse slide, né, Amanda, para comentar sobre essa questão que a gente trouxe aqui como foco para a semana de arquitetura bioclimática, né? A gente discutiu, inclusive, se existe conforto ambiental, né? Aqui na semana a gente discutiu se a gente deve ou não colocar nome e sobrenome para arquitetura, né? Então, eu acho que foram reflexões muito interessantes. E antes de entregar a palavra aqui para a Amanda um pouquinho, queria falar isso. Que me fizeram refletir até que ponto, né, esses conceitos, né, são importantes, ou o que importa é a gente se comprometer, né, com o nosso trabalho. É a gente ter confiança do que a gente está entregando para o cliente, ou do que a gente está entregando de resultados numa publicação, né, de um artigo, porque quando a gente se entrega, né, e a gente faz o que a gente gosta, a gente consegue chegar num nível, talvez, de assertividade, né? Melhor. Então, até que ponto a gente precisa rotular, né?
as diferentes etapas de projeto e processo de projeto, né? Eu acho que isso foi uma coisa que a gente conversou bastante aqui na semana, no sentido de, apesar de ter a parte técnica e objetiva em todos esses estudos, a gente sempre vai ter a abstração, né? Que é você pensar que cada indivíduo, cada ser humano é único, né? E vai ter suas necessidades ali, tendo que ser retratadas, né? Naquele ambiente construído. Então, eu acho que isso também é bem interessante da gente pensar. E, e agora a gente vai falar um pouquinho dessa qualidade, né? Como que a gente melhora a qualidade dos nossos projetos, tá? Então, antes de eu começar a explicar aqui o slide, passar um pouquinho a palavra para a Amanda, acho que ela queria comentar alguns itens, né, Sim, Amanda? essa questão, assim, também do conforto e da arquitetura com sobrenome, né, vamos dizer assim, eu acho que nós, como papel de arquitetos, engenheiros, todo mundo que está nessa questão, envolvido, né, na questão da habitação, né, e da vida das pessoas, das cidades, né, a gente precisa pensar que temos que ter o conhecimento para poder tentar colocar a pessoa confortável, né? Temos que também avaliar a função desse espaço e aí utilizar outros tipos de estratégia para que mantenha seu conforto, né? E também a gente tem que pensar que você ter uma conexão com vários profissionais e pedir opinião de cada um deles referente a cada uma dessa área específica vai te ajudar a ter um projeto mais eficiente. E outra coisa, a questão de conforto, quando a gente estava falando conforto, vai depender muito do clima, da pessoa, claro, mas vamos supor, eu estou Do numa clima da região. pessoa ou do clima do local? Não, do clima do local, vai depender da pessoa, claro, que é Uhum, isso, todos esses valores que a gente fala quando fala de conforto, sensação térmica, uhum. ela avalia a vestimenta da pessoa até o estado de espírito, né? Então, dependendo de um certo, uma certa emoção, a pessoa se sente mais confortável ou desconfortável. O que ela comeu, isso também interfere, né, no conforto, no que ela está no que ela está dizendo. Tanto é que o Tiago, até na conversa dele, ele disse que é o questionário, né? Como que é feita essa metodologia, como que a gente avalia o conforto das pessoas, a percepção, por meio de questionário e medição de campo para poder cruzar essas informações, né? O Mas, assim, a questionário questão. são os índices, né? Os índices de conforto que a gente utiliza, que são para tentar dar um norte nessa questão mais subjetiva, que é o incômodo que cada um pode sentir ali no espaço e que pode ter a ver com gênero, com peso, com cultura, né? Com vários aspectos ali, e são um conjunto de pessoas que têm que conviver muitas vezes no mesmo espaço de trabalho, de lazer e assim por diante. Então, essa aplicação de índices de conforto, né, ela é bastante utilizada, né? Sim, e a questão do clima em si é que eu preciso entender o clima e dependendo da localização, por exemplo, eu vou projetar uma casa em Cuiabá, vai ser diferente de eu projetar uma casa em alguma cidade de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né? Então vai ser totalmente diferente. Em alguns momentos eu vou precisar utilizar o ar-condicionado, né? Tanto é que é uma das estratégias que a gente tem de conforto. Então, pensar nessa questão do clima e estratégias que a gente pode utilizar para que possa manter esse conforto. Então, entender como que a radiação solar incide naquele espaço, naquele objeto, e a gente fala, eu e a Camila falamos muito sobre a incidência solar, não só a gente pegar a casa em si só e avaliar ela sem considerar o entorno, porque o entorno vai gerar sombreamento, vai ser um empecilho para o vento circular. Então, pensar que você está projetando uma casa, mas essa casa não é num campo descampado, né? Ela tem um entorno.
E uma das ferramentas que a gente vai falar mais para frente, ela te ajuda a você conseguir ver em 3 dimensões, num programa tipo SketchUp, você vê todo o seu entorno. Então, isso é legal, né? Essa avaliação de a gente observar todo o caminho do Sol, observar de onde vêm os ventos e saber qual que é o momento onde eu vou colocar a abertura naquela fachada ou não, onde eu vou colocar uma proteção, qual vai ser o layout dessa residência, né? Então, pensar nessas questões. E o que foi dito aqui que eu trouxe, viu, Amanda, não é nem essa parte do passo a passo, né? Que isso é muito importante para pelo menos a gente cumprir o mínimo, né? Que nós, como profissionais, precisamos, mas é aquele entendimento que vai um pouco além, né? Que é você pensar na cultura, na adaptação fisiológica, naquela pessoa que muitas vezes ela morou muitos anos, né, residiu muitos anos em determinada cidade e se muda para outra cidade, o impacto que ela vai ter no organismo dela, né, é diferente de quem já reside naquela cidade há mais tempo, né? Então, eu saí Isso eu de posso... Cuiabá e fui para. Só um pouquinho, tá? Eu saí de Cuiabá e fui para Curitiba. Então, eu morei 10 anos em Cuiabá, que é uma cidade que, objetivamente falando, tem médias máximas de temperatura muito mais altas do que Curitiba, que tem médias máximas muito mais baixas, né? Então, objetivamente falando, a gente tem que fazer projetos, sim, bem distintos, né? Em Curitiba, que é considerada a capital mais fria do Brasil, nós temos que fazer projetos para captar radiação solar em vários momentos, para conseguir manter o equilíbrio, a neutralidade térmica dentro dos ambientes. Enquanto que em Cuiabá, eu nunca vou precisar captar a radiação solar em nenhum momento do ano. Muito pelo contrário, eu vou usar exclusivamente estratégias de resfriamento para resfriar essa casa. Então, tecnicamente falando, é isso. Mas e o lado mais subjetivo, né? E eu achei muito bacana que isso foi discutido aqui, foi comentado aqui, que é a gente pensar nas pessoas, né? A gente querer realmente alcançar esse bem-estar, que é pensar nessas adaptações que os indivíduos devem ter, que às vezes eles têm dificuldades também de se adaptar assim instantaneamente, né? A determinados assim questões climáticas, por exemplo, impactos do entorno imediato e tudo mais, né? Mas é a gente pensar mais nas pessoas. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que a gente trouxe para vocês, é no sentido da gente tentar ser mais humano mesmo nos nossos projetos, né? A gente não pensar que nós somos os donos do projeto, é o cliente que é, né? E a gente quer levar o melhor para eles, então tem um pouco dessa abstração também, que é você pensar no índice de conforto térmico, sim, é uma coisa técnica, que já existe um padrão de que sim, mas também se reunir com o cliente de modo a realmente entender o que ele gosta, o que é importante para ele, né? O que ele realmente vai fazer no dia a dia dele naquele espaço, né? Quantas pessoas vão ficar ali com ele, né? Quais são as sensações que ele tem, o estilo de vida e tudo mais, né? Então, tudo isso vai acabar impactando nessa abstração que foi comentada aqui, que eu vejo hoje, né, depois de tudo isso que a gente conversou desde quarta-feira, que é algo muito importante, né? E que talvez passe um pouquinho despercebido, né? Mas agora eu acho que esse contexto da pandemia fez as pessoas tomarem mais atenção para casa, para sua casa. Como que eu me sinto na minha casa? Porque a gente passou de um contexto, não sei aí no Brasil, mas aqui em Portugal a gente passou num contexto que a gente passava muito mais tempo fora de casa para passar para um contexto que eu só estou dentro de casa. A minha vida é dentro de casa, eu não tenho mais nada, porque a gente sair de casa 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, e voltava às 7 horas da noite, 8 horas da noite. Então, você não ficava em casa. Então, você não sabia se sua casa era confortável, por exemplo, porque você estava no escritório, você estava na escola, você estava em outros lugares. E agora não, agora você tem que estar dentro da sua casa. E eu acho que agora as pessoas também começaram a ter um pouco mais de percepção, até porque aqui os meus vizinhos, ou até outras pessoas, eu fui
numa loja de material de construção, e a mulher disse para mim, olha, tá tendo muita procura por causa da pandemia, porque as pessoas estão ficando dentro de casa e estão começando a ver a casa delas, porque antes as pessoas quase não viam a casa delas. Então, as pessoas estão querendo fazer coisas para se sentir confortável, né? Até a questão do um artigo que a Camila vai falar é sobre um home office, né? A qualidade de um home office, porque antes um home office não era todo mundo que tinha. Hoje em dia todo mundo tem que ter. E não é só um home office. Se eu tenho uma família que tem 2 filhos, eu praticamente quase que tenho que ter um espaço, tentar separar, né, um filho do outro. Então é bastante complicado, porque e importante falar sobre isso, porque agora esse conforto acho que nunca foi tão falado e tão necessário, né? Bom, e diante disso, né, até para a gente não se prolongar tanto, eu olhei aqui no relógio, gente, já passou meia hora, né? Então, vou correr aqui para conseguir passar as informações que nós planejamos para vocês e para que a gente também não tome tanto tempo de todo mundo, afinal de contas, a gente tinha programado em torno de 40 minutos cada bate-papo, cada live, acabou ficando assim mais de 1 hora cada um, né? Mas é muito gratificante, né, tudo isso, e realmente reforçar aqui de novo, viu, Amanda? Eu acho que o resultado, né, dessa semana é um network, é uma conectividade e é a parceria, né? Então, falando de parceria, é a gente pensar como que eu posso melhorar, né, essa qualidade dos projetos. Eu acho que o primeiro passo é fazendo parcerias, né? É você abrindo novos horizontes, né? E com isso você vai encontrar pessoas que entendem mais de outros softwares, de outros plugins, de outras ferramentas, bibliografias, né? Experiências de vida, experiências na prática, experiências na área acadêmica, até mesmo para você descentralizar, tá bom? Descentralizar. Você não precisa saber fazer tudo, você pode fazer uma parte, né? E esse seu parceiro vai fazer outra, né? Então, quando eu dou, por exemplo, consultoria de acústica, é apenas de acústica. Então, o arquiteto urbanista já tem o projeto arquitetônico pronto, né? Ou está em andamento, ou vai começar. Mas a minha parte é fazer apenas o tratamento de condicionamento acústico. Então, a parceria com o arquiteto, com o engenheiro mecânico, que fez toda a parte de ar-condicionado, com o engenheiro eletricista, que fez toda a parte elétrica, e assim por diante. Então, a gente vai fazendo essa conexão, vai tendo a parceria. Ouvir os outros profissionais, né? Ouvir o que os outros profissionais têm a dizer, e não achar que o arquiteto é o que vai determinar tudo num projeto, né? O arquiteto, ele é muito bom para conciliar tudo, né? Até porque a gente tem que fazer igual as camadas do AutoCAD, né? Os layers, a gente tem que ir compatibilizando tudo. Então, acho que o papel do arquiteto e urbanista é muito a compatibilização, né? Mas nós temos que ter essa rede de parcerias, isso é muito importante para que a gente possa melhorar essa qualidade dos nossos projetos. Então, esse acho que seria o primeiro passo. Assertividade, por que a gente colocou aqui? Assertividade no sentido de você ter ferramentas para uma tomada de decisão realmente mais certeira, né? Você ter confiança para falar com o seu cliente, ter confiança desse seu resultado, seja no âmbito acadêmico ou na prática de escritório, e para isso é importante que você conheça realmente toda essa parte técnica que a gente está falando aqui, que você seja mais humano, ou seja, consiga, né, de forma didática também, entender esse seu cliente, esse perfil dele, as necessidades dele, mas que também você consiga ter aí boas ferramentas para manusear e conseguir traduzir isso, né, em números, por exemplo, em gráficos, em imagens representativas, para que você saia dos achismos, né, e passe a ter aí uma confiabilidade, uma credibilidade para passar os seus resultados. Então, hoje a gente vai mostrar algumas ferramentas, acho que vai ser rapidamente até que a gente vai falar delas, porque a gente já se estendeu um pouco aqui, mas a gente vai passar algumas ferramentas para vocês, tá? E no final a gente vai passar também uma dica de um curso, né, Amanda, que a gente está lançando aí, e é um pouco mais aprofundado, né, mas é um curso
que digamos assim, foi um aprofundamento daquele workshop gratuito que nós fizemos no Sim, mês passado, né? sim. Então, interoperabilidade, né? O que essa palavrinha tem a ver, né? O que seria a etimologia, ou seja, o descrever a palavra aqui, né? Então, interoperabilidade é mais no sentido da gente falar para vocês que uma dica, eu acho que até a Amanda pode falar melhor sobre isso, é a gente trabalhar com softwares e aplicativos que conversem entre si. Tá? Uhum. Então, assim, muitos alunos, né, porque eu sou professora de graduação e de pós, então muitos alunos me perguntam, Camila, qual software eu devo aprender? Qual software eu devo fazer um curso? Qual que é melhor, né? E aí eu sempre tento responder no sentido de, por exemplo, você está procurando estágio, então o que tem mais demanda, né, em relação aos estágios na sua cidade, né? O que os profissionais usam mais? E outra coisa que eu sempre falo é isso, a interoperabilidade. Então, determinado software conversa com o outro, né? Eu consigo importar e exportar arquivos com facilidade. Tá? Então, acho que isso é muito importante na hora da gente ter essa tomada de decisão, assim, quero melhorar a qualidade dos meus projetos. Então, vou aprender ferramentas novas, né? Isso é um dos passos, e pensar nessa interoperabilidade, né? Não, e pensar também que você não vai aprender todos os... Assim, a gente está numa era de tecnologia que tudo é novo e é muito rápido e você o tempo inteiro, porque senão você fica o tempo inteiro tentando aprender todos os tipos de programa, aí Uhum. você não vai aprender nenhum. Então, você tem que focar num programa que, igual a Camila falou, as pessoas mais utilizam, dar uma pesquisada mesmo, essa questão da preocupação de perguntar qual que é o aplicativo, qual que é o programa que eu deveria usar. Eu acho interessantíssimo. Porque, e depois tentar, por exemplo, eu uso muito o SketchUp, então eu tento utilizar ferramentas, plugins que sejam compatíveis a ele. Por exemplo, teve uma apresentação que eu fiz com a Camila e que uma pessoa perguntou para mim: tem como, isso que você fez no SketchUp, tem como passar para o Revit? Sim, no momento a gente foi lá, exportou e foi conversou com o Revit. Então, pensar que você não precisa saber aprofundado todos eles, você precisa entender mais ou menos a lógica, como ele funciona, porque você, uma vez que você aprende a lógica dos programas, você vê que você vai abrir e você mais ou menos já vai tentar, já vai saber o que você vai fazer. Você vai lá, o importar em todos é quase o mesmo, você trabalhar com rotação é tudo muito parecido. Então, tentar ver um que você mais utiliza e adaptar essas questões, ao invés de você ficar tentando aprender todos os programas, né? Uhum. Exatamente. Então, a gente tentou resumir aqui, e no final das contas, né? Final de contas, é importante a gente ter um checklist, né? Que é aquela lista de itens e diretrizes importantes para que você, antes de finalizar o seu estudo, né, seja ele relacionado a conforto térmico, a estratégias bioclimáticas, formas, tipologias arquitetônicas, envoltórias, superfícies envidraçadas, o que você estiver analisando, fazendo um estudo, então tem um checklist, tem uma lista de itens para fazer uma revisão antes de entregar esse seu resultado, esse seu produto, esse seu projeto. E isso é uma coisa muito bacana que eu e a Amanda estamos formulando aqui, né, organizando para que novos alunos, né, de cursos futuros possam ter em mãos aqui também um checklist elaborado por nós, né? Então a gente se inspira muito na Miriam Gurgel, né, que ela tem um livro Design Passivo que tem um checklist fantástico no final do livro. Até vou inserir essa dica para vocês nas bibliografias, viu, gente? E passo a passo mesmo de etapas cumpridas, né? Para que vocês possam realmente ter em mãos aí esse tipo de diretrizes, né? De lista de itens. Então, acho que parceria, assertividade, interoperabilidade e checklist seriam esses itens que a gente relacionou aqui para melhorar a qualidade dos nossos projetos, tá bom? Isso aqui é slide que eu passo também em pós-graduação, né? Eu gosto muito de atuar nessa área. E esse é o artigo que a Amanda falou, né? Que ela falou que a gente ia comentar aqui do home office, né, Amanda? Quer falar um pouquinho aqui? Pode ser?
Sim, deixa eu ver do se eu artigo. preciso ver Aqui só eu aqui. deixei o título, né? Oi? Ok, ok. Esse foi um artigo desenvolvido pelo professor Caio. Deixa eu só voltar aqui, porque eu tenho que Na mudar a tela verdade, aqui. não vamos, né, citar apenas ele, né? Então, eu deixei Ah, aqui sim, sim, o claro. título com todos e Um conjunto, um conjunto de profissionais, deixa eu falar o nome de cada um, que é para ser justo, né? Então, o João Renato Carneiro de Aguiar, Maria do Desterro Batista, a Rejane Martins Viegas, Tiago Montenegro Góes, Thalita Muniz Fontes e o Caio Frederico. Acho que eu conheço uns 3 daí. Então, eles fizeram essa simulação computacional para ver a qualidade ambiental dentro do home office, né? E aí, eles fizeram simulações para ver a questão de de como que a pessoa estava se sentindo confortável, né? E foram conseguiram. questões tanto de Não tem o resultado iluminância, aí, né? Eu foi queria ver. iluminância e ventilação, tá? Então, ele Sim. usou CFD, né, para ventilação e para iluminância é o Relux, né? Então, a Eu estava intervenção. procurando aquela cena onde ele mostra a circulação do vento, que entra um pouco mais, tipo em corte, Eu acho que mas também a pode gente vai falar colocar aqui. rapidamente aqui. Acho que dá É, para falar assim sobre o objetivo geral, né? O recorte que eles fizeram. sim, e aí eles conseguiram, com algumas pequenas modificações, melhorar bastante essa questão, tanto de iluminação, você vê essa parede, vocês não conseguem ver meu áudio, mas essa imagem onde tem Aqui, ó, a pessoal, aqui original a de fonte planta reforma, é aqui que eles fizeram essa abertura, ó, esse recorte, aqui tem o e nessa 3D. imagem dá para ver melhor, Camila, na imagem mesmo que o professor está sentado ali, Aqui era o antes, ó, a parede inteira, né? E o depois, o recorte, né, que com foi essa abertura. feito, esse nicho enorme. E aqui, ó, dá para a gente ver que é um apartamento que essa parte é envidraçada. Então, este vidro aqui, né, ajuda a iluminar agora o nicho que foi criado, esse rasgo aqui. E esse trechinho aqui é o home office dele, ó, que é onde ele está aqui no momento, né? Então, a gente tem aqui essa abertura e aqui a gente está vendo o home office, né? Então, assim, eu não coloquei todas as imagens, viu, Amanda? Era mais para a gente comentar um pouquinho, né, da pequena intervenção, né, que a gente pode fazer o projeto na prática ali, faz a obra, executa e ainda gera o artigo, né? Achei super bacana. É muito interessante mesmo. Muito interessante. Né? Vai desenhar. E aí Ok. acabamos colocando esse artigo aqui como uma. Acho que é Eu algo vejo mais na prática, né? Eu É uma... vejo muito como um equilíbrio, sabe? Porque o fato da gente estar aqui sem estar vinculado, né, a uma universidade, né, exclusivamente vinculado a uma universidade ou dentro de algum programa de pós-graduação, a gente está aqui não falando, né, como duas profissionais que vieram criar um evento para falar um pouquinho com vocês. Então, esse artigo ele traz para mim um pouco desse equilíbrio, né, entre a área estritamente acadêmica e a área exclusivamente prática. Então, eu acho que é um equilíbrio dos dois, assim. Eu acho que o último é a questão das ferramentas, né? Aí se você puder comentar um pouquinho, eu vou só fechar minha câmera, porque eu vou pôr o meu notebook aqui na tomada, mas Tá eu estou bem. por aqui. Então, se você puder falar só um pouquinho aqui. Aham. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou até partilhar a minha tela. Não sei. Eu não posso partilhar a tela, mas, enfim. Tem separados aqui as ferramentas, né? São ferramentas gratuitas. O Aqui Kirksan, tá aparecendo, viu, Amanda, que eu estou compartilhando, tá? mas eu não Tá posso tranquilo. partilhar a minha, não. Eu não posso partilhar a minha tela. Eu Não, tinha... não, é só falar no slide mesmo. Ok. Então tá, vamos lá. Esse daqui são duas ferramentas, né, para análise solar. A que eu mais utilizo é essa do Kirksun, que ele é dentro do próprio SketchUp. Então, você consegue
você consegue ter a sua geolocalização, organizar o norte, claro, porque é muito importante, e aí, consoante essa geolocalização e esse norte, ele faz toda a análise da carta solar, do percurso solar. Esse é o Kirk Sun. E aí, antes dele, eu utilizo até mesmo o CAD Mapper, que eu pego toda a parte do terreno dele, as edificações no entorno, e quando eu trago ele para o SketchUp, ele já está georreferenciado. Então, eu já estou com a minha localização e com o meu norte. Aí é só questão de ajustar o norte. É E mais ou aí, menos o que a gente vê aqui, né, Amanda? Então, assim, é, eu também utilizo eles são muito bastante o parecidos. PadMapper, né? Então, Sim. só para você ter uma ideia, esse aplicativo aqui, que a Amanda já vai falar, ele importa, né? Você consegue importar para dentro O dele próprio CAD Mapper. o arquivo que você gera a partir do CAD-Mapper, que é um arquivo que pode ser em extensão DWG, em extensão SketchUp, em extensão diversas extensões, né? Então, nada mais é do que um arquivo em 3D, que esse CAD-Mapper que a Amanda está falando gera, né? Então, em outro momento a gente pode falar dele, e ele gera esse arquivo em 3D que você pode importar para dentro do SketchUp ou de outros softwares que você utilizar, né? Então, Eu ele acho fica que uma mais ou menos da. assim, ó, o entorno, né? Sim, eu acho que uma das vantagens desse SunPath, do aplicativo, é que você não precisa ter instalado no seu computador, você insere dentro da web, dentro Do da página. navegador. Você trabalha no próprio navegador. Isso, e aí você pega e importa o objeto, e eu até gosto desse SunPath, quando eu quero ver de um modo mais rápido a análise do dia, né? Então, como que ele faz esse percurso solar ao longo do dia? Porque no SketchUp, às vezes, dependendo da minha edificação, ele trava. Então, esse SunPath também é bom. Então, é isso que eu estou dizendo. Não é eu mexer só em um, só em outro, né? Você vai ter um que você vai usar mais, mas o outro, para em algumas coisas, eu quero fazer só uma análise ali do dia. Esse SunPath é bom, porque até foi a professora Camila que me apresentou. Ele é bom porque ele não trava tanto, então vou utilizar ele quando eu quero fazer isso. Quando eu quero ver outras questões, aí eu volto para o SketchUp e vejo ali na minha edificação. Esses Então, links aqui a gente vai colocar para vocês, tá, gente? Então, são aplicativos gratuitos, são fáceis de manipular com estudos iniciais, porém, claro que para você ter um entendimento mais robusto deles, é necessário mais estudo, né? Porém, vocês conseguem instalar e já fazer algumas análises iniciais tranquilamente, tá? sim, a visualização já diz muita coisa. Claro que se você não colocar corretamente, Esses dois a aqui, localização. eles trabalham com arquivo climático. Tá? Eles também são do Andrew Marsh, assim como o Sampath, que é um desenvolvedor de softwares muito confiável, né? Ele trabalhava na Autodesk, ele que ajudou a desenvolver o Ecotect, né, da Autodesk, e agora ele desenvolve esses aplicativos gratuitos na página dele, né? Então, esses dois aqui, a diferença deles para os outros que a gente colocou é que ele trabalha com arquivo climático em formato EPW. Então, você coloca, insere o arquivo climático com banco de dados da cidade, né, em que você está fazendo análise. São dados anuais, tanto de temperatura, radiação, umidade, ventos, enfim, uma infinidade de dados que estão dentro desse formato EPW. E aí você consegue, então, fazer uma análise bem fidedigna, né, bem realista. E este aqui, tá, é de iluminação, a gente não consegue inserir entorno nem nada disso, mas a gente consegue modelar nele um entorno. Então, eu posso fazer muro, outro prédio, barreiras, tudo eu consigo modelar dentro dele, mas eu não consigo importar arquivos para dentro dele, né? Então, eu abro ali o aplicativo e começo a modelar nele, tá? Eu não consigo importar os arquivos, mas você consegue criar as obstruções, né? Seja um muro, outro prédio, você consegue criar essas obstruções. Aí você consegue manipular diversos resultados aqui, fantásticos, gente, inclusive índices que são usados para certificação ambiental mesmo,
Lead, Brean, para fazer análise de etiquetagem, você consegue já ter resultados preliminares com ele, muito interessantes, tá? O algoritmo dele já roda, inclusive, níveis de iluminância em lux, né? Os mínimos aceitáveis, os máximos aceitáveis, você consegue pré-programar ele para diversos resultados. Claro que, como a gente falou, para eu fazer análises iniciais, basta você abrir o navegador, você já vai ter um bom entendimento, né? Inclusive, você consegue, com o tradutor do Google, deixar ele todo em português, né? Porém, para você ter ali um entendimento um pouquinho mais aprofundado, aí você vai precisar se debruçar em cima dele, estudar um pouquinho mais, né? E esse aqui é de obstruções relacionadas à carta solar. Para quem já está acostumado a ver a carta solar hemisférica assim, né? A gente está vendo aqui essas partes em preto, seriam as obstruções desses prédios aqui do entorno, né? Plotados aqui na carta solar. Então, aqui onde eu estou tendo o percurso do Sol, eu vejo a interferência da sombra que esses edifícios aqui do entorno estão projetando no dia do ano que eu estou analisando, tá? Eu vou analisar Aquele o dia do ponto. verão. Aí, nesse ponto aqui, exatamente, que a Amanda falou, nesse ponto aqui do meu terreno, né? Que eu quero construir uma casa, quero construir uma piscina, quero construir alguma coisa. Então, tá tendo sombra, né? Tá tendo interferência desse entorno imediato. Quais dias do ano, em quais horários, né? Então, é muito bacana e tudo online e gratuito. Tá? Então, são aplicativos aqui que a gente deixa como dicas para vocês. E esses links a gente vai colocar nessa coletânea que a gente está produzindo, está elaborando aí. Podemos chamar Como até de e-book, resultado. né, Camila? Acho que Oi? poderia chamar até de. Acho que poderia ser até um e-book, né? Podia chamar Ah, de vamos e-book. tentar fazer sim, com certeza, né? Eu acho que um resultado assim, o mais mais assim simples, mais humilde seria apenas uma bibliografia, né? Se a gente conseguir fazer um e-book, algo maior, nossa, será muito gratificante, né? Com certeza. Bom, de slides era só isso. Eu até tinha deixado aqui essa frase final, né? Se a arquitetura, por definição, não atende aos problemas da realidade, não é arquitetura, né? Eu tinha deixado aqui uma frase final. Acredito que a Amanda divide também desse mesmo Uhum. pensamento, né? Que é cumprir a função, né, gente? É cumprir o que a gente está se comprometendo, né? É entregar algo mais assertivo, né? Para os nossos clientes, certo? Sim, acho que agora pode ser um momento onde tiverem dúvidas sobre os aplicativos que a gente falou, sobre como é que faz, só para ver se entenderam bem. Uhum. E E o que eu falei de e-book não seria um passo a passo, não, Camila. Seria um e-book, o aplicativo é tal, um resumo, né? O que esse programa faz, para que serve? Que é isso que a gente pode entregar para vocês. Para todos que tiveram presentes no evento, a gente pode fazer isso. O que é cada programa, o que ele faz, né? E isso, toda a o objetivo. bibliografia. Sim, claro, vai ficar ótimo. Uhum. Objetivo de cada um, né? E assim, gente, existem outros plugins, né? Um pouco mais, digamos assim, mais técnicos, mais difíceis de utilizar, né? Então, por exemplo, a gente pode ter plugins associando o Grasshopper e o Rhinoceros, como o Ladybug, o Diva, né? Que vão exigir um pouco mais de estudo, mas que também são muito bacanas. A gente pode ter o Daylight, né? O DL Light, que é um plugin para SketchUp, que traz também análises semelhantes a esse último que eu mostrei de iluminância aqui do Andrew Marsh, né? Então, a gente tem diversas opções aí para trabalho, né? O importante é a gente realmente buscar esse melhor desempenho, né? E o pessoal adorou a ideia aqui dos aplicativos e do e-book. Então, com certeza, a gente vai fazer sim para vocês o melhor possível. E eu acho que a gente pode estender esses comentários para todos os livros e bibliografias que foram citadas.
Então, falar uma sinopse de cada um, né? Não só dos aplicativos, mas dos livros, dos sites, de tudo que foi comentado aqui. Eu acho que vai ficar muito bacana e já fica um checklist para vocês, né? Um primeiro checklist para quem estava aqui conosco e para lembrar da gente com carinho, né? Para simulações de vento e edificações, Ah, gratuito, tem um que é bem simplão, D20. viu, Joelson? Tem um que é bem simplão, que é o fluxovento. Não sei se vai te ajudar. Depois dá uma olhadinha. O D20 não é gratuito, não, né, Camila? O que o Thiago Góes usa é o D20, não é? Alguma coisa assim. Não sei. Esses CFD geralmente são pagos, né? Ah, ok. Bom, pessoal, eu acho que a gente já se estendeu um pouco. Eu até ia mostrar um pouquinho do Climate Consultant aqui para vocês, que é gratuito também. Ele tem a carta solar, né, com uma outra representação e tal, mas eu acho que fica para um outro momento, né, a gente mostrar um pouco mais dessas ferramentas, tá bom? Agradecemos aqui a presença de todos, e como a gente falou, né, quem estava aqui ao vivo conosco todos os dias, que esse pessoal que está recebendo certificado e tudo mais, né, vai ter aí um privilégio, bônus aí com a gente nesses novos cursos que a gente está lançando em parceria, tá? Então, daqui para frente, eu e a Amanda, a gente está com novos projetos, né, Amanda, de cursos também, em parceria, relacionados a essa temática, de estudos com melhor desempenho, com melhor qualidade. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, tá? A gente está lançando aí um produto, não sei nem se a gente ia falar, né, Amanda, hoje, mas a gente está com um curso, né, um pouco mais aprofundado nessa área, nessa temática, com vários passos para que vocês tenham aí um projeto de melhor qualidade. Então, a ideia é a gente lançando por módulos. Sim, se vocês tiverem interesse, a gente pode passar um link de lista de espera para vocês. Algo assim. Que é um curso que a gente já está em andamento, né? Então, a gente está tentando fazer bem redondinho, tudo bem explicativo. Cada passo tem os vídeos gravados, vai ter o momento ao vivo, tem o material didático, tem as atividades, né? Para cada parte ficar bem explicada. Então, a gente vai mantendo contato com vocês, para quem tiver interesse também, já sabe o nosso contato aqui. E as nossas redes sociais, né? Mandar pelos e-mails. E por esse e-mail que vocês cadastraram para o evento, a gente manda as informações também para vocês, tá? E, claro, tendo mais algum comentário, a gente vai ficar mais uns minutinhos aqui, né, Amanda, à disposição. Sim, se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora, gente. E, novamente, agradecer a todos pelo carinho, pelo evento, né, pelos participantes. Agora, no momento, a gente ainda está com 51, 52 participantes. Então, muito feliz aí, todos vocês aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada, Vicente. Obrigada. Cristiane, obrigada. Anderson, Tessia, Vicente, Cristiane, muito obrigada, gente. Eu não tinha visto, desculpa. Karina. Que bom. É isso que importa, né? Da gente. É um momento ali, é uma horinha que a gente se dedica por dia ali num evento, né? Que às vezes é um batidão, mas é importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? A Nelly estava aí com a gente também, que bom. Obrigada, Érica, Alexandra. Obrigadão, gente. Alexandra. Então, tendo assim novas ideias, né? A gente está super aberta, viu? Se vocês tiverem algum tema também, tema de palestras para a gente poder organizar também, né, Camila? Algum tema específico, a gente também estamos abertas, né, às sugestões. Sim. Igual essa dica para os eventos. Igual essa dica do e-book, né? Eu acho que foi muito bacana, assim, a gente já vai organizar, né? Então, tendo outras dicas, fala um pouquinho mais disso, fala um pouco mais daquilo, ou até eu quero fazer uma parceria com você para isso, para aquilo. Gente, estamos super abertas, né? E tem previsão para próximos eventos assim? Eu acho que sim, né, Amanda? Talvez
uma vez por ano, uma vez por semestre. Então, a gente vai planejando e sempre estando juntos. E agora a gente quer abrir, assim, para trazer profissionais, né, de forma equilibrada, assim, do Brasil todo, né? Então, a gente foi pegando, assim, a gente teve do Centro-Oeste e tivemos do Norte, né, e de Lisboa, em Portugal, né? Então, agora a ideia talvez, trazer, assim, um de Para cada outros, região do país, trazer também de outros países, vamos organizando. sim. Tá bom? Obrigadão, então, gente. Acho que eu já vou encerrar aqui a A gravação. gravação, né? É, Uhum. fechar aqui.